Então, se nós tivermos uma questão pontual que, ao meu ver, não era grave, pelo contrário, eu imaginava que ele fazia um bom trabalho em todas as áreas. Aliás, ele fez um bom trabalho em várias áreas. Eu não tenho o que dizer em determinados assuntos. Mas se ele não estava trabalhando para o governo, Marcos, então tem um problema sério. Marcelo, que ele era a tua porta de aproximação com as instituições e você confiou de que essa aproximação aconteceria através do secretário, inclusive era seu amigo. Então essa aproximação das entidades em relação ao prefeito se dava através do secretário. Então hoje o que o Marcelo coloca para nós é que agora, no próximo ano, ele quer estar mais próximo das entidades, independente de uma ponte entre secretário e entidade. Vocês entenderam que eu não estou fazendo crítica? Olha, veja só. Tanto eu quanto ela, éramos extremamente... Éramos não. Eu posso dizer para você, quem há 3 meses atrás tinha um relacionamento muito grande, a gente não consegue entender o que aconteceu. Não consigo entender até hoje, nesse momento. Mas se nós tivemos um problema de diálogo com a pessoa, é claro que ele também teve problema de diálogo dentro da pasta. Então, Marcos, você está certo. Por isso que quando eu falei aqui no começo da minha reunião, que eu quero ter um envolvimento pessoal, é nesse sentido. Eu quero que as reclamações, elas passem para o secretário, sim, mas que elas caiam diretamente a mim. Para que eu saiba exatamente quais são as dificuldades, eu quero estar presente, eu quero ir na entidade, eu quero conhecer não só o trabalho, eu quero saber quais são as sugestões. Olha, Marcos, ontem eu sentei com 5 menininhos, 5 menininhos assim numa cancha de futebol society. E um menininho pegou acho que tem uns 10 anos, ele falou, eu perguntei, escuta, mas o que você gostaria para a tua cidade? Ele pegou e falou assim para mim, olha, prefeito, legal essa cancha que o senhor fez aí, mas é o seguinte, eu queria que o senhor fosse lá no operário, conversasse com o técnico do operário, para ele, a cada 3 meses, a cada 6 meses, ele desse uma passada em todos os bairros e descobrisse os talentos de cada bairro. Cara, menino de 6 anos, 6, 7 anos. Eu falei, você acredita que isso aqui é uma senhora, uma ideia maravilhosa? Às vezes eu converso com uma pessoa muito humilde, Marcos, e ele deu uma sugestão fabulosa. O próprio a empresa solidária, a ideia surgiu assim, escuta, mas não sei quem, acho que foi até o Laertes. Foi o Laertes que falou. Escuta, eu pago meu imposto em dia e não estou recebendo em dia. Foi numa reunião, vocês lembram disso? Mas assim, ó, eu paguei o meu imposto. Daí nós pensamos assim, estava eu e o secretário de Finanças. Pois é, veja que interessante, e eles pagaram mesmo, tudo direitinho. Mas outras pessoas não pagaram, outras empresas não pagaram. Então, o que nós vamos fazer? Vamos atacar aqueles que não pagaram e fazer com que eles já direcionem diretamente. Então, parece uma ideia tão simples, né, professor Esméria? Mas no final das contas só nós temos. E outras ideias vão aparecer, Marcos. Então, o que eu quero me propor? Época de eleição, campanha, é um momento também de fazer minha culpa. De dizer a vocês que eu quero ser melhor. Se eu obtiver a vitória do segundo turno, eu tenho que terminar a minha vida pública como um grande prefeito para a gente poder alçar voos maiores no Paraná. Não é mais prefeito, não tem mais prefeitura. Aí eu vou falar para o Eduardo, eu quero que você me ajude lá com o vereador para a gente fazer um governo para repercutir lá em Curitiba. De repente a gente pode ser lembrado lá, Ponta Grossa, numa governadoria, numa vice-governadoria, no Senado, ou então no Ministério. A gente tem que continuar. Ou então, entrar para a história, Marcos, assim, ó, não, ele fez, ele resolveu, problemas crônicos ele resolveu. Então, humildemente, mais uma vez, a minha culpa que eu quero falar para vocês, eu acho que o maior de todos os problemas foi o que o Marcos falou. A gente tinha que sentar mais, a gente tinha que conversar mais, a gente tem que ter mais parceria. Nós somos parceiros, vocês são os maiores parceiros da prefeitura. O prefeito tem que estar muito próximo, muito parceiro de vocês. Tomar um café, tomar um chimarrão, ir lá, conversar com as crianças,
promover isso, colocar em propaganda. Nós não fizemos propaganda nenhuma. Foi um erro também nosso, do nosso governo. Não fizemos propaganda do trabalho de vocês. Quantas vezes nós fizemos propaganda na televisão de falar assim, putz, as entidades fazem um trabalho maravilhoso? Fizemos não. O colega quer falar? Meu nome é Mauro, eu até há pouco tempo era voluntário de uma instituição, a Casa Consistória Favela de Jesus. Então, como voluntário, eu não tinha preocupação nenhuma com a parte de direção, né? Eu era apenas um voluntário. Agora, na troca de gestão, eu acabei participando e sou lá o primeiro secretário. Acompanhei várias dificuldades da instituição no tocante a repasse de verba. Não foi repassado, né? E eu não sabia como é que funciona, tenho muita coisa para aprender lá ainda, né? Mas eu queria saber do candidato a prefeito o que pode ser feito diferente para que não aconteça isso com recurso livre e como que vai funcionar esse vínculo empresarial para que não aconteça esse problema de chegar na hora de cumprir não tem verba, porque era do recurso livre, o recurso livre foi utilizado para outra finalidade. Não tem como mudar isso, fazer uma vinculação, como se fosse uma rúbrica, alguma coisa de instituição social. A verba está reservada para isso, vai ser liberada. Existe sim, Mauro. E é a minha proposta. Só existe a possibilidade de vinculação de receita através Câmara, através de lei. Nós fizemos a lei com relação às empresas, isso já está assegurado, mas a gente pode fazer avanços maiores na legislação com vinculação de fundo. A criação de um fundo para assistência social pode ser a grande saída. Mas um fundo de rubrica dentro do orçamento da prefeitura. O que existe é o fundo, mas ele não tem a garantia de abastecimento. Não tem a garantia de abastecimento. Seria o seguinte: a cada 1, 2, 5% dos recursos do ISS, por exemplo, 3 ou 1% vai para o fundo. Aí tem a destinação garantida. Isso não existe. O fundo ele é abastecido com recurso livre, fonte 1000. Então o que resta no cofre é colocado no fundo. E com vinculação a gente pode fazer isso. Nós vinculamos os recursos das indústrias e a cidade não mudou nada. As indústrias, elas colocavam esse dinheiro que ia direto para as entidades, elas entravam no recurso 1000. Agora não estão indo para o recurso 1000, estão indo para as entidades. Prejudicou a prefeitura em algum momento? Não. Então acho que a vinculação de receita para as entidades, eu acho que é o caminho para que a gente possa ter garantia. Não é o prefeito que diz assim, escuta, não pague, não faça, não é. É a prefeitura que diz, não pode, não tem. Entendeu? Vocês acreditam que o prefeito ficou feliz e satisfeito todos os meses quando o secretário de Finanças dizia não tem dinheiro para as entidades? Não dormia semanas, porque ele sabe a bola de neve que isso aqui acontece, a falta de repasse acontece. Claro, a responsabilidade é imensa. Muito grande. Ele não dormia o dia que eu fui testemunha, eu era secretária de administração lá do lado dele. A hora que dizia, ele liberou dinheiro, eu dizia, que alívio. Por quê? Porque o compromisso é imenso, a responsabilidade é enorme. Porque se cada um de vocês sofre a pressão da sua entidade, imagine ele sofrendo a pressão de todas as entidades. Quer dizer, nós estamos procurando o caminho. Viu, professor? E outra coisa, eu vi debates, vocês podem entrar no Google e vejam debates de outros prefeitos do Brasil inteiro. Primeira coisa que se fala é o terceiro setor. Primeira coisa que se fala em qualquer debate é o terceiro setor. Escuta, mas o terceiro setor, todos eles falam, mas escuta, o terceiro setor no Brasil teve dificuldades pela questão nacional, questão da economia nacional, e não teve uma saída. Pelo contrário, as prefeituras acabaram entrando na área das entidades e com serviços muito piores.
Somos pioneiros. Gente, eu vou ter que... Mas eu só gostaria, eu peço a sua devida vênia, nós temos algumas perguntas, gostaria que você, eu estou com oportunidade de falar. Não, eu sei, é que eu infelizmente também tenho que... Então eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que o colega faça, eu tenho mais 3 perguntinhas para fazer para você. Né? Isso, se pudesse, porque eu... Deixa eu só falar uma coisa antes, com relação ao diálogo. Eu acredito assim que a diferença está sempre na gestão, na forma de fazer a gestão dentro da secretaria. Essa é a palavra-chave. Não, até porque, professora, nós já não pode dar a hora e ele até usou o tempo. Era só isso que eu Tá. queria falar. Faz a pergunta e eu tenho mais 3. O meu não é bem uma pergunta, uma sugestão. O prefeito me conhece, ele sabe, ele acha que eu só acho que é o fantasma dele, onde ele está eu estou e estou na cola dele cobrando para a instituição. Então, como eu sou presidente da PADEF, como o senhor sabe, nós estamos aqui das instituições, certo? Eu não sei tudo que acontece 100% lá. O senhor na prefeitura, como prefeito, também não tem condições. Não teria como o senhor passar a entidade assistencial, de repente, não só para a vice-prefeita ser a responsável, mas talvez para ser responsável pelo secretário, ter uma ligação mais rápida para a gente, do canal de comunicação, que para o senhor é humanamente impossível. O senhor sabia 100% o que vai acontecer e queria assumir um compromisso desse tamanho. Na minha opinião, posso estar errado, porque eu não sou dono da verdade. Mas nós temos que ver uma coisa prática e pensar para não haver mais um erro. Um exemplo, hoje o senhor sabe que as instituições ainda estão atrasadas, nós não recebemos no mês passado. O senhor tem conhecimento? Não, isso eu não. Olha, pelo contrário, a informação que eu recebi, um projeto de entidades, empresas solidárias, ele arrecadou quase 3 milhões. Certo, mas tem instituição atrasada aí. Então, são questões pontuais. Tirei ontem a lista, setembro inteirinha fechado. Só outubro que ainda não. Mas enfim, vamos. Não está... Não, setembro não tem. Só Bom, deixa eu voltar aqui. Só para terminar então a nossa sabatina. É aquilo que eu falei. É o meu compromisso pessoal de lidar com esses problemas. O que vai acontecer no próximo governo? Eu vou trabalhar com gestão, porque eu fiquei muito dentro do gabinete para resolver os problemas econômicos, de dívidas e sequestros de precatórios, os problemas mais burocráticos dentro da prefeitura. A campanha, ela foi muito interessante, porque eu fui para a rua, fui conversar com as pessoas, conversando em todas as áreas, e isso me ilustrou muito mais. Próximo governo, estarei na rua, eu estarei andando na cidade, mais do que eu faço. Eu já trabalho nos bairros, mas eu vou fazer muito mais. Então, o envolvimento com as entidades para mim vai ser muito eu diretamente com as entidades assistenciais. É nesse sentido que eu vou trabalhar. Ok? Marcelo, principalmente para as entidades que trabalham com o fortalecimento de vínculos, há dificuldade no cartão do Vale Transporte. Pois o cartão do estudante só pode ser utilizado para ir à escola e não pode ser usado para o serviço de convivência. Por que não liberar o cartão do estudante para o serviço de convivência se podemos comprovar a frequência das crianças e adolescentes por declaração? Porque tem que ter lei. A lei do passe livre. Essa é uma resposta interessante que me fizeram lá no Sagrada Família. Eles perguntaram por que lá no Sagrada Família quem tem meia bolsa não tem direito também ao passe livre. Eu falei, mas escuta, é somente alterar a lei. Na época que nós fizemos o passe livre, foi o seguinte, ninguém sabia exatamente quantas pessoas seriam beneficiadas. E não existe esse cálculo, não tem como prever se vão ser 1.000, 2.000, 3.000 ou mais de 6.000 por dia. Quem paga é a prefeitura. Então, nós fizemos uma lei. O esboço da lei era o seguinte: quem mora próximo à escola não vai ter direito, quem tem meia bolsa não tem direito, quem de repente tem algumas peculiaridades não vai ter direito e vai ter que ter uma contrapartida do aluno com a responsabilidade da educação. Nós não prevemos isso na lei, não tem essa previsão, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer alteração, né? Hoje nós temos 6.200, 6.300 famílias todos os dias que utilizam o passe livre. É só mandar para o Kalinowski, para outro vereador que se elegeu,
vamos colocar na lei, vamos fazer o impacto que isso vai causar de econômico, que é a prefeitura que paga. Mas eu acho que é pouco, acho que o impacto é bem pequeno, altera uma lei e está resolvido. Primeiramente, mandar ao chefe executivo que manda o projeto de lei. Sim. Outra coisa, Marcelo, qual a política pública do município para atender as demandas que estão a descoberto, com crianças e adolescentes que não serão atendidos pelas instituições de acolhimento? No caso aqui, adolescentes grávidas, crianças com transtornos mentais, com deficiência mental e ainda adolescentes de sexo masculino na faixa etária de 12 a 18 anos. Isso é uma demanda que está descoberta. Não temos instituições para atender isso. Então, como você é candidato, o que você tem para isso? Então, o CAPS infantil, nós queremos fazer uma ampliação muito maior. Eu já tenho pessoas, as crianças com esse tipo de transtorno, as crianças. Nós temos esse instrumento, mas nós queremos fazer uma ampliação muito maior. Eu até me pergunto o seguinte: você não vivencia o problema desse pessoal? Por exemplo, às vezes, por uma determinação judicial, e aí uma série de nós temos, a menina grávida não tem onde ficar. O juiz determina que tem que ficar numa instituição. Só que ao ficar nessa instituição, ele atrapalha todo o andamento daquela instituição, porque não é característica específica daquele atendimento. É na área estava entendeu? Então isso tem que entender. Isso é uma questão de interpretação. Se faz um apelo para isso, e aí são coisas que possivelmente na nova configuração tem que se fazer um termo de fomento aí, que a gente fala tanto. Tá? Então veja isso como característica. A gente trouxe você aqui para conversar sobre política e assistência. Viu, professor, eu estou fazendo um programa específico que vai sair na quinta-feira. É justamente para isso, para os jovens adolescentes e para as meninas. O professor já falou. Na verdade, eu não queria ainda tornar público, mas vai sair quinta-feira. É um programa específico para jovens adolescentes. Não é só na questão de saúde, mas também de prevenção, na questão de educação, de recuperação, de qualificação profissional, trabalho. Essas mães novas, assim, o que acontece? Nós fizemos um projeto Casulo, esse eu já divulguei. Essas mães novas, elas engravidam muito novinhas e daí elas não param de trabalhar porque não tem esses CMEs para crianças de 5 meses, por exemplo. Esse especial, assim, né, com enfermeiras, atendimento de saúde junto, tem que ser pessoas especiais para ter acolhimento. Então, nós vamos fazer um programa específico somente para essa faixa etária. Nós vamos lançar na quinta-feira um programa de televisão. Para as grávidas também? Sem dúvida, é isso mesmo. Com relação aí, você falou que vai tentar, nesses planos de governo, seja que for, tentar uma proximidade com as entidades. Nós temos sempre a prioridade, que nós sempre nos aproximamos, tentamos fazer isso. Não conseguimos isso, confesso que não conseguimos. Inclusive, uma vez, numa ocasião do seu período, conversamos a respeito de uma determinada situação, que eu não vejo o caso aqui agora, que você, naquela hora, simplesmente você deu aos ouvidos loucos porque a gente colocou. E depois a coisa aconteceu. Muito bem. E aí eu te pergunto agora, em nome de todos, naquela primeira situação, você falou que as entidades iriam participar, inclusive com relação à questão do orçamento, e até hoje, por exemplo, o orçamento, a gente não sabe, não conhece, não sabe como é que vai se comportar. As entidades estão com um problema sério de repasse, as entidades continuam com problema, inclusive, você sabe que os custos aumentaram, os custos, e notadamente o pessoal tem que pagar aí uma comissão do sindicato. E estamos de mãos atadas porque parece que não há não é nem reajuste, apenas repassar o percentual de inflação. Aí eu pergunto a você, naquela época você nos dizia que ia ouvir, entender e até ouvir sobre a questão da indicação de uma pessoa que fosse do meio para sentar na assistência social. Agora, francamente, quem será seu secretário de assistência social e levando em consideração todas as coisas? O meu aniversário todos vocês já sabem quem vai ser. Eu, a partir do dia 1º de janeiro, eu terei uma reunião junto com vocês para fazer a indicação minha. Eu não vou abrir mão, em hipótese nenhuma, dessa indicação do prefeito, porque eu digo a você, Larissa, a saúde faz essa solicitação, a educação faz essa solicitação, o RH faz a solicitação em todas as áreas.
gostariam muito de ter representantes eleitos pela própria categoria. Todas as áreas. Mas eu digo para você, com toda certeza, ouvindo inclusive fontes das categorias, muitas vezes as indicações acabam não saindo a contento, mesmo da categoria. Eu poderia dar vários exemplos, só que uma coisa eu digo: se o secretário não funcionar, se o secretário não trabalhar, eu não terei problema algum de indicar o outro imediatamente para fazer a troca. O segundo mandato, como eu falei e repito, não terá questão partidária, não terá questão política. Ou tem compromisso com o meu governo, compromisso com as entidades, e vai trabalhar muito afinado. Se não tiver afinidade, eu vou trocar. Para encerrarmos aí, no finalzinho da nossa conversa, você falou sobre a questão, inclusive, do município, colocando em umas condições delicadas sobre o aspecto financeiro. Qual a garantia que as entidades terão de não sofrerem mais no ano que vem, a partir do ano que vem, se ele for, sobre a questão dos repasses? E o compromisso em dia. Nesse sentido, eu vou falar com vocês o seguinte: o final desse ano vai ser muito importante. A aprovação do orçamento para o ano que vem e principalmente a aprovação de leis. Digo para vocês também com total tranquilidade: com a Câmara atual, nós temos dificuldade de aprovação de leis. A próxima Câmara do ano que vem, ela vai ser uma Câmara muito mais ágil, vai ser mais interessante, vai ser mais rápido os trâmites. Não tenho dúvida nenhuma, são jovens, é gente com vontade de resolver. Nessa Câmara, nós temos dificuldades para a aprovação de leis. Mas eu quero mandar, até o final do ano, diversas leis para normatização. Se é que, de repente, a gente precise fazer uma rubrica específica para assistência social, uma destinação já assegurada ao fundo, tem que ser feita neste ano, até o final deste ano. No ano que vem, não consegue implantar no orçamento. Então eu vou pedir a vocês, vamos fazer essas leis agora, se Deus quiser, a partir do dia 1º de novembro. Eu não vou viajar, se Deus quiser, eu vou continuar aqui trabalhando até o dia 31. Eu tenho muita confiança num bom resultado na eleição, eu tenho confiança, mas eleição é eleição, campanha é campanha, tudo pode acontecer. No dia 30, se eu me mantiver como prefeito, na próxima semana a gente vai se reunir para fazer as leis que serão votadas ainda este ano. Aí eu vou pedir o apoio de vocês, para vocês fazerem esta pressão nos vereadores para a aprovação, que seja aprovada até o dia 25 de dezembro. Aí sim, aí você vai ter garantia. Nesse momento, com a legislação do jeito que está, eu não tenho nenhuma segurança a não ser as empresas solidárias. E a empresa solidária, assim mesmo, correndo risco. Porque depende porque da lá empresa. diz que é inadimplente. Na lei, no regulamento, tem o que passa para os adimplentes. Mas a lei só se trata de inadimplentes. Vamos melhorar, vamos colocar os adimplentes também. Inclusive, a respeito disso, as ações de algumas empresas, eles também sempre exatamente em função disso. Ah, muitos não aderiram, mas vamos mudar. só para você ter uma ideia. Vamos ter falado isso, tem que mudar isso. Inclusive, não tem conhecimento da lei. Inclusive, não tem conhecimento da lei. É que não tivemos divulgação. Isso foi um problema. Mas eu acho, Marcelo, com toda sinceridade, eu acho que não foi bom. Eu acho que nesse momento até foi bom fazer a divulgação, sabia? Porque com essa dúvida que nós estamos sentindo, o pessoal empresarial, aí poderia causar pior, entendeu? Tudo tem que vir. Eu creio que tem que primeiro resolver essa coisa. Depois sim. Aí eu queria só dizer o seguinte: nós temos algumas tendências que são fundamentais. A questão do aditivo do ano que vem, porque ano que vem era para funcionar já em andamento do marco regulatório para tudo. Tá? Então as entidades precisam de uma segurança. Precisamos aditivar um mês antes de terminar o ano, independente do resultado da eleição. Tá? Independente do resultado da eleição. Estou trazendo para você uma questão técnica fundamental e imprescindível, que é para o município. Isso não é para mim, não é para você, é para o município. E principalmente para aquelas pessoas que são mais acessíveis. Então temos que aditivar o quanto antes. Tá? E temos que rever também a questão lá do percentual da assistência para as entidades que estão no mundo. Só peço que faça essa assunto e você trate isso com carinho. Tá bom? Outra coisa, meu nome é Regina, sou assistente social da FADEB
e representante da categoria do Amuquense. Na mesma linha de preocupação que o Laércio colocou sobre o repasse do fundo, que é o fundo da criança, né, do CMDCA, a nossa preocupação é grande pelo fato da morosidade que fica na Procuradoria. Né? E por isso que teve a reunião com a juíza, então a gente gostaria assim, de ter uma segurança, Marcelo, com relação a isso. Porque assim, eu falo, né, em nome acho que posso falar em nome das entidades, porque você veja bem, nós prestamos um trabalho de muita qualidade. Sim. Senão nós não estaríamos aqui há tanto tempo. Né? Não estaríamos aqui também dando a cara para bater uma coisa que a gente faz mais ou menos. E assim a gente perde também técnicos importantes para a realização dos projetos. E quem perde, na verdade, com isso é a criança e o adolescente. Então, assim, que seja visto com muito carinho com relação a isso. Outra coisa também, a minha preocupação, isso como técnica, como profissional, o jeitinho que a assistência dá com relação ao atendimento da saúde, que é específico da política de saúde, né? As consultas, sabe, rever isso, porque se nós temos políticas, né, separadas, então cada um tem que fazer o seu, que é de obrigação, e assim, e se conversar, né? As políticas precisam se conversar, mas um atuar em cada instância. E, olha, essa procuradoria é um outro assunto também que é extremamente burocrático, demorado, moroso e problemático para o prefeito. O prefeito ele só consegue a liberação, assinar a liberação de recursos, de projetos, com o parecer da procuradoria. Eu sempre digo o seguinte, até para o Dino, que é o procurador, né? Eu falo assim, Dino, o prefeito, na verdade, é o procurador. Porque se o procurador falar assim, não dá para fazer, acabou, não tem condição de fazer. E se você for contra a procuradoria, você responde diretamente por improbidade. E aí, todos os problemas, né, judiciais. Mas um dos projetos meus internos, porque tem os projetos que são até divulgados, né, são projetos políticos, e tem os projetos administrativos. Eu, por exemplo, não quero mais ter projeto físico, eu não quero mais papelado, eu quero que seja tudo digital. Eu quero um sistema único de compras públicas, eu quero coisas diferentes. E a procuradoria, eu quero dar agilidade jurídica na procuradoria, porque nós temos uma estrutura muito pequena, são 12 ou 16 procuradores para a cidade inteira. Nós temos que ampliar os procuradores, temos que ter procuradoria específica para assistência social. Nós não temos hoje um procurador que seja da assistência social. Aí ele pega e acompanha os projetos de vocês, delibera e acompanha. Não tem isso. Nós queremos fazer isso para todas as áreas, saúde, educação e tudo mais. Gente, eu só queria que você mantivesse, você sabe que a associação surgiu em função das necessidades das instituições. Então, eu queria que você mantivesse esse contato, porque nós estaremos sempre dispostos para ajudar. Que isso não é para nós, isso aqui é temporário, né? Você hoje está prefeito, eu estou presidente, isso é para continuidade. Então, eu só gostaria que você mantivesse esse contato. E, Laércio, eu posso também fazer um pedido muito importante que eu estou terminando. O último pedido. Nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente não pode politizar os assuntos. Nós temos que trabalhar de maneira mais técnica mesmo. Então, quando se entra muita política nos assuntos da assistência social, isso é prejudicial para todos nós. Por isso, nessa minha explanação, eu não fiz críticas, eu disse a todos vocês sobre os problemas que a gente teve com relação à falta de diálogo, com relação à secretaria e tudo mais. Mas eu digo para vocês que todo mundo também acaba se superando a cada dia, melhorando suas experiências, tendo menos política envolvida, mesmo porque no segundo mandato não tem reeleição. Ou seja, nós temos um compromisso, acima de tudo, não com política, não com partido. Nós temos um compromisso em atender bem a população. Garantindo a imparcialidade já é importante. Exatamente, garantindo a imparcialidade. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vou pedir, aproveitar e pedir o apoio.